Capítulo 17 1854 Um súbito chiar do fogo fez Lady Hervey ter um sobressalto. O carvão está úmido, explicou William, rompendo o silêncio em que estavam mergulhados havia algum tempo. Creio que Albert urinou nele novamente. Anne notou a tristeza na voz do marido, e quando o encarou, viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas. O que vamos fazer? Perguntou ela temerosa. Isso só vai piorar, não vai? Estavam no estúdio de William. Já não usavam a sala de estar no inverno, porque era muito dispendioso aquecê-la. Além do mais, o estúdio era o único aposento em Briargate que ainda não exibia sinais de abandono tão aparentes quanto os outros. Talvez porque as paredes revestidas de livros e as poltronas de couro sugeriam que a sala fora decorada para parecer usada e sem idade. Lá fora, a tarde de fevereiro mostrava-se inóspita e cinzenta, com um vento cortante curvando os galhos desfolhados das árvores ao longo do caminho. A luz se esvaía rapidamente, mas Anne relutava em se afastar do fogo para acender a lâmpada a óleo, pois suas articulações estavam rígidas com reumatismo. A penumbra escondia os estragos que o tempo e as preocupações tinham causado no outrora belo casal. O cabelo de Anne ficara fino e branco, o rosto marcado por rugas finas e seu corpo mais cheio. Aos 48 anos, ela talvez ainda parecesse mais nova do que muitas mulheres no vilarejo, mas isso tinha mais a ver com a elegância dos trajes e a postura do que com sua saúde ou a benevolência da natureza. William tinha menos rugas do que a esposa, apesar de ser 3 anos mais velho, mas ganhara peso e estava ficando calvo. Os anos de muita bebida deram ao seu rosto uma aparência entumecida e havia uma rigidez em seus movimentos. Contudo, apesar da constante irritação pela presença de Albert em Briargate, os dois tinham encontrado uma nova felicidade depois das revelações de um ano antes. William dizia que ficara velho e desiludido demais para sentir desejo. Anne estava feliz com sua amizade e companhia. Na realidade, poderiam afirmar que o último ano havia sido o período em que se sentiram mais próximos um do outro, desde a época de recém-casados. Costumavam discutir sobre como deveriam ter demitido Albert muitos anos antes. No entanto, além das razões que cada um tinha para evitar um confronto, também se preocupavam com os jardins de Briargate. Quaisquer que fossem os defeitos de Albert, ninguém podia negar que ele era um excelente jardineiro. Tinha a energia de 3 homens, orgulhava-se de seu trabalho e seria impossível substituí-lo. Briargate podia estar desmoronando por dentro, mas enquanto os jardins continuassem impecáveis e lindos, podiam convencer a si próprios e aos outros que tudo ia bem. Não que muita gente ainda frequentasse Briargate. Os Warrens de Wick Farm vinham de vez em quando para um chá no jardim no verão, assim como os Metcalfes de Bath, mas não ofereciam um jantar ali havia anos. No entanto, um ano antes, os Harveys tinham achado, ou melhor, esperado, que, estando unidos, poderiam controlar Albert e qualquer outro desgosto que a vida lhes reservasse.
Estavam até convictos de que poderiam recomeçar a receber visitas como antes. Mas estavam errados. Primeiro, Marta, a cozinheira, saiu sem dar qualquer explicação, a não ser a de que desejava uma mudança. Logo depois, Rose também se foi, dizendo que havia conseguido emprego numa casa mais animada. Sir William e Lady Hervey não tinham dúvidas de que Albert persuadira a cozinheira a sair, de certo, sabendo que em breve Rose faria o mesmo, porque ficaria solitária, sem outra mulher para lhe fazer companhia. Leal e confiável, Baines havia permanecido. Nada que Albert pudesse ter dito ou oferecido o teria feito ir embora. E seria difícil para ele conseguir outro emprego, pois estava com 70 anos e tornara-se muito frágil. Lady Hervey contratou a senhora Crabbe, uma viúva do vilarejo, e Polly, sua filha de 15 anos. Mas ambas eram desleixadas e insolentes. Infelizmente, Lady Hervey tinha que aceitar que nobres em dificuldades não podiam esperar encontrar bons criados. E como não havia mais ninguém disponível, ela teria que baixar seu padrão de vida. Mas Albert assombrava a mansão como um espírito malévolo, envenenando tudo o que era bom. Apesar de cuidar bem dos jardins, ele o fazia de tal modo que implicava em posse e tinha muitas maneiras de mostrar aos Harveys que se considerava o novo proprietário de Briargate. Urinar no carvão da lareira do estúdio era apenas um de seus muitos truques desagradáveis para intimidá-los. Em ocasiões anteriores, tinham sido brindados com uma cobra de capim e um rato morto, também no balde de carvão. Às vezes ele desaparecia por dias a fio, sobretudo no inverno, e o casal sempre esperava que ele tivesse ido embora para nunca mais voltar. Mas ele sempre voltava, derrubando uma árvore ou fazendo um novo canteiro de flores sem ao menos consultá-los. E havia exigido um salário maior, testando os limites dos patrões. Pensei em convidá-lo para caçar comigo, disse William, interrompendo o devaneio tristonho de Anne. Posso atirar nele e dizer que foi um acidente. Anne duvidava muito que ele realmente atirasse em Albert, por mais que tivesse passado a odiá-lo e temê-lo. Mas era comovente que estivesse procurando uma forma qualquer de acabar com aquela situação horrível. Ele é inteligente demais para ser pego assim. Com certeza adivinharia o que você está planejando, disse ela, com mais veemência do que gostaria. A única saída é o enfrentarmos juntos e desmascará-lo. Não acho que eu seja forte o bastante para isso, afirmou William, baixando a cabeça. Ele é perverso, Anne. Você sabe disso. Mas ele não pode dizer nada sobre você sem se incriminar, retorquiu Anne. Podemos negar o meu caso com Angus. Ninguém gosta de Albert. Não acreditariam na palavra dele. Nell nunca ficaria do lado de Albert contra mim, tampouco Angus. A esta altura, Nell pode ter contado a ele a verdade sobre Hope. Lembrou William, isso pode mudar a opinião dele. Se Angus soubesse que Hope é sua filha, seria ainda mais provável que nos apoiasse contra Albert, disse Anne esperançosa. Eu só queria ter contado isso a ele eu mesma naquele dia em que o encontrei em Bath. Ele teria vindo aqui e dado um jeito nesse demônio. A vida nos prega cada peça,
disse William pensativo. Conheci Angus quando ele era apenas um menino, durante uma visita à casa de seus pais em Chelwood. Ele costumava me olhar com admiração, e quase sempre eu não era gentil, porque era alguns anos mais velho. Ele sempre insistia para que eu o deixasse ir cavalgar comigo. Talvez, se eu não tivesse concordado e lhe cedido uma montaria, ele nunca teria se dado ao trabalho de vir me visitar, depois que conseguiu a patente de oficial do exército, e nunca teria conhecido você. Se pedisse a ajuda dele para se livrar de Albert, tenho certeza de que ele ainda conserva bastante afeto por você, para fazê-lo de bom grado. De todos os homens, eu não suportaria que Angus descobrisse o que eu sou, disse William em voz baixa. E você sabe que Albert se deleitaria em contar a ele. Anne percebeu que o marido provavelmente tinha razão. O que não consigo entender é por que Albert quer ficar aqui, disparou ela, sentindo que só faria mais mal a William se continuasse falando sobre Angus. Ele sabe que você não se importa mais com ele. Será que não tem amigos ou família? O que o prende aqui? É bem pago. Gosta de morar na casa do portão. E não teria a liberdade que tem aqui em nenhum outro lugar, lamentou-se William. Ele é livre para fazer o que quiser nos jardins. E você tem que admitir que ele é muito mais que um jardineiro, é um verdadeiro artista. Você se lembra de como os canteiros de flores estavam deslumbrantes no verão passado? As combinações de cores tão maravilhosas, a habilidade dele em ter sempre algo novo para esconder as plantas que murcham. Nunca vi coisa semelhante. Anne lembrava a si mesmo. Na verdade, a única vez que via o homem parecer de fato feliz era quando estava admirando as plantas. Porém, ao mesmo tempo, ele se certificava de que ela e William não pudessem apreciá-las. Caso se sentassem no jardim para tomar chá, Albert começava a cortar a grama perto deles. Se eles simplesmente passeassem, ele os seguia empurrando um carrinho de mão. Fulminava-os com o olhar, se colhessem algumas flores, e os fazia se sentirem como intrusos. Era como se desejasse aprisioná-los na casa, e até em um dia de inverno, ele se assegurava de que estavam cientes de sua presença de uma outra maneira sutil, como no caso do carvão úmido. Passar o ancinho no cascalho do caminho junto à janela do estúdio também era uma de suas atividades favoritas. E no verão, muitas vezes cutucava um ninho de vespas para que os insetos entrassem pelas janelas. Às vezes, quando via Anne olhando pela janela, ele urinava na frente dela. Tarde da noite, caminhava em torno da casa, o cascalho rangendo sob seus pés, apenas como um lembrete de que ainda estava lá, observando e esperando o momento propício. Várias vezes William tentara repreendê-lo, mas sempre terminava da mesma maneira. Albert ameaçava expô-los. Droga! Exclamou William, levantando-se num salto enquanto o evidente cheiro de urina exalava do fogo ou do balde de carvão. Já chega! O que foi, querido? Perguntou Anne. Albert, ele tem que ir embora. Amanhã é a primeira coisa que vou fazer. Vou insistir que ele se vá. Vou dar-lhe um prazo, até o fim da semana, e se ele não tiver partido até então, vou levar alguns homens para tirar os pertences dele da casa e mudar as fechaduras das portas. E se ele atacar você? Perguntou Anne nervosa. William foi até a janela e olhou para fora. Quase espero que o faça, então vou poder chamar a polícia para prendê-lo. Anne já ouvira William falar aquilo antes.
porém sempre recuava e muitas vezes tinha que dar mais dinheiro a Albert para apaziguá-lo. Mas ficou satisfeita ao ver que desta vez William parecia realmente determinado, e ela supunha que era por causa de Rufus. Já era o segundo ano dele na Universidade de Oxford, mas o filho não quisera vir para a casa no Natal. Albert escanecera, alegando que era porque ele se tornara muito importante para a casa maltratada e a falta de festas e danças, mas Anne e William sabiam que não era esse o motivo. Rufus tornara-se um rapaz alto, forte e bonito, mas não se dava ares de superioridade. Ainda gostava de ir à fazenda de Matt, quando estava em casa. No verão do ano anterior, fora para lá todos os dias, ajudar na colheita. Ambos sabiam que ele não viera para casa naquele Natal por causa de Albert. Conservava a convicção que tinha, quando mais jovem, sobre o homem, e foi ficando cada vez mais indignada ao ver Albert se pavoneando como se fosse o dono da casa, e seus pais submissos a ele. Ficar longe era a sua maneira de mostrar desaprovação, e a mensagem era simples. Albert deveria ser demitido ou Rufus não passaria mais as futuras férias em casa com os pais. Havia sido o Natal mais triste de todos, e Anne sabia que isso fizera William se sentir ainda mais ultrajado. Você está preparado para os comentários e mexericos se ele cumprir as ameaças? Ela se achava preparada, mas não queria que William, de repente, desmoronasse ao primeiro sopro de escândalo. Estou como nunca estive na vida. Vamos, minha cara. Não me desaponte agora. Temos que fazer isso logo, ou ficar sob o jugo dele pelo resto da vida. Pela expressão de Anne ao café da manhã, William viu que ela achava que o marido ia dar para trás no último momento. E não estava inteiramente errada. Ele havia passado metade da noite acordado pensando em desculpas, para não ter que lidar com Albert. Mas ocorreu-lhe que toda a sua vida tinha sido uma sucessão de desculpas. Fizera um bom casamento, mas fracassara com Anne por causa de sua sexualidade. Nascera com uma fortuna e a esbanjara no jogo. Tinha apenas um motivo de orgulho, que era Rufus, pois apesar das fraquezas de seus pais, ele se tornara um excelente rapaz, inteligente, forte, amoroso e trabalhador. Seu pai construíra Briargate pretendendo que fosse passada para o filho e depois para o neto, mas devido à estupidez de William, a propriedade era agora mais um passivo do que um ativo. No entanto, ele sabia que Rufus preferiria herdar uma propriedade arruinada e sem valor, rodeada por uma região inculta, a ter um pai covarde demais para enfrentar um chantagista. Felizmente, a segurança de Rufus não estava sob ameaça graças ao legado de seu avô materno. Mas mesmo que estivesse, Rufus tinha inteligência, entusiasmo e conhecimentos suficientes para transformar Briargate em uma fazenda lucrativa. Ele costumava dizer que achava imoral ter tantos canteiros de flores decadentes, quando essa terra poderia ser aproveitada com galinhas, porcos ou legumes. Então, mesmo que William estivesse tremendo de medo com a perspectiva do que poderia acontecer com a demissão de Albert, ele sabia que tinha que fazer a coisa certa por Rufus. Aonde vai? Perguntou Anne quando ele se levantou da mesa do café da manhã.
Mal tinham falado enquanto comiam. Ele leu seu jornal, ela uma carta da irmã. Os dois eram geralmente silenciosos no café da manhã, mas era um silêncio confortável. Nesse dia estava tenso por causa das questões não resolvidas. Vou calçar as botas para ir até ao jardim, disse ele. Fique aqui, observando, caso precise de você. Vai falar com Albert? Anne parecia muito surpresa. Não vou falar muito, disse William, com um sorriso fraco juvenil. Vou dar-lhe a ordem para bater em retirada. Não quer que eu vá também? William tinha refletido muito se seria melhor ou pior ter Anne ao seu lado. Mas chegou à conclusão de que devia fazer aquilo sozinho. Ele não podia sujeitar Anne à boca suja de Albert. Ele certamente ia despejar uma saraivada de seus impropérios favoritos. Vestindo o casaco, William saiu pela porta dos fundos, pelo pequeno vestíbulo onde ficavam as botas enlameadas e os casacos molhados. Estava muito frio e, enquanto corria os olhos pelo jardim para ver onde Albert estava, reparou que havia um nevoeiro no vale junto ao rio. O som da terra alertou-o que Albert estava no telheiro da lenha, nos fundos das estrebarias. Era o lugar onde ele menos queria ficar sozinho com o homem. Lá foi onde tinha beijado Albert pela primeira vez e dito que o amava. William detestava lembrar como tinha sido um completo idiota. Dera àquele homem seu coração e seu dinheiro e arriscara tudo por ele. Mas seu maior erro foi tê-lo idealizado. William pensava nele como um belo, gentil e criativo arcanjo camuflado por um grosseiro uniforme de trabalho que, por gratidão, transformou o jardim de sua casa no Éden, que William merecia ter. Acreditava até que Albert era inocente, que ele sucumbira a William porque este fora a única pessoa que alguma vez lhe tinha demonstrado algum carinho e lhe dado valor. Muito mais tarde, quando William começou a perceber que a dedicação era inteiramente unilateral, encontrava desculpas para seu amante. Ele tivera uma mãe malvada, tinha sido influenciado por homens bestiais desde a tenra idade. Ainda assim, William acreditava que se lhe demonstrasse bastante amor, compreensão e bondade, Albert acabaria retribuindo. Agora estava bem consciente de que Albert não possuía a capacidade de sentir amor. Podia ter um coração no peito bombeando sangue como qualquer um, mas o que quer que existisse na maioria das pessoas que lhes despertava sentimentos e emoções pelos outros, faltava em Albert. Sabia representar emoções de forma primorosa. No passado mostrava tanta ternura, adoração e simpatia que William parou de ouvir sua consciência e teria fugido para viver na floresta com o homem se ele lhe pedisse. Mas, no final, William viu que tudo não passava de uma farsa. A única emoção de que Albert era capaz era o ódio. Ódio por suas origens humildes e por quem considerasse mais afortunado do que ele. Quando William chegou ao telheiro da lenha, Albert parou de serrar os troncos. Apesar do frio, sua pele brilhava com a transpiração. Tinha despido os agasalhos e estava só de calça e com a camisa de baixo. Parecia sujo, desmazelado, os cabelos emaranhados quase lhe chegavam aos ombros. A barba estava salpicada de vestígios de refeições passadas e o cheiro azedo de suor era insuportável. Veio me ajudar, Billy?
Perguntou com um sorriso malicioso. A companhia da velhota começou a lhe aborrecer? William sentiu-se nauseado por ter se deitado com esse homem, pois agora via com toda a clareza que ele não passava de um prostituto com sangue frio. Lady Hervey é uma ótima companhia, retorquiu William. E eu vim aqui dizer que você está demitido. Deve desocupar a casa e deixar Briargate até sexta-feira. Albert sentou-se em um tronco, apanhando no bolso seu cachimbo e tabaco, como se não tivesse ouvido. Você não pode me dispensar. Ele sorria enquanto enchia o cachimbo com tabaco. Estamos juntos para sempre, querido Billy. William estava tão intimidado quanto Albert pretendia que ele estivesse. Tentou não olhar para os músculos salientes do homem que esticavam as mangas de sua camisa, nem para as suas mãos poderosas. Obrigou-se a visualizar o rosto de Rufus e o sorriso que sabia que veria quando lhe dissesse que Albert tinha ido embora para sempre. Não temos vínculo algum. Deve sair até sexta-feira ou terei que expulsá-lo. Ora, deixe disso. Albert deixou o cachimbo de lado e se levantou do tronco. Seus lábios se repuxando num esgar, a voz áspera. Quer que eu vá contar umas histórias para Lady Hervey? Pode fazê-lo se desejar, mas ela já sabe de tudo. Albert deu um resmungo de desdém, não acreditando. Não tente blefar comigo, disse, virando-se e saindo na direção da casa. William o deixou afastar-se um pouco, então caminhou pelo gramado até onde Anne pudesse vê-lo da janela da sala de jantar e acenou para que ela saísse. Albert estava quase na porta dos fundos quando Anne apareceu. Venha, Anne, chamou William. Estou tendo problemas para convencer Albert de que não temos mais segredos entre nós. Desde que conhecia Albert, pela primeira vez em todos aqueles anos, William o viu parecer inseguro. Os olhos, semicerrados, iam de William para Anne como um rato encurralado. William sentiu-se orgulhoso de Anne. Ela tinha jogado um xale roxo ao redor dos ombros, e aquela cor suntuosa, com seus olhos faiscantes e seu porte ereto, deram-lhe a aparência e a compostura de uma rainha. Imagino que Sir William tenha lhe mandado embora, disse ela, a voz fria e seca como a manhã. Estamos dispostos a dar-lhe um atestado de conduta, afinal é um ótimo jardineiro. O capitão Pettigrew também cuidou do seu jardim, respondeu Albert. William respirou fundo com aquela réplica maliciosa, sabendo que a intenção era fazer sua esposa alvoroçar-se por dentro de medo. Mas ela apenas sorriu, caminhou até William e segurou seu braço. Meu marido está ciente do meu relacionamento com o capitão Pettigrew. Você não pode nos atingir, Albert. O rosto do jardineiro ficou sombrio de raiva, e ele começou a proferir impropérios, ameaçando ir ao vilarejo, contar a todo mundo tudo o que sabia sobre ambos. Como vai fazer isso sem se incriminar? Retorquiu Anne. Gente do campo não gosta de maricas. Só precisamos contar aos Rentons que você está tentando nos caluniar, e eles vão estraçalhar você de bom grado. Você não tem amigos no vilarejo. Nós temos muitos. O Sr. Rufus não vai gostar do que eu tenho a dizer, disparou ele,
E William notou que o homem estava desesperado, completamente desorientado, pela notícia de que eles haviam revelado um para o outro seus antigos pecados. Anne riu. Francamente, Albert, que tolo você é. Acha realmente que ele acreditaria em uma palavra sequer que você dissesse? Ele odeia você e sempre o culpou pelo desaparecimento de Hope. Não ficaria surpresa se ele exigisse uma nova investigação policial sobre esse assunto também. Faça as malas e vá embora, seu tempo aqui chegou ao fim. Não lhe resta mais nada com o que nos chantagear. Está esquecendo que tenho uma carta do capitão Pettigrew, disse ele entre os dentes. Isso é uma prova. William se aproximou de Albert. Em momentos como este, os cavaleiros se unem, disse ele, com aspereza na voz. O capitão é meu amigo de infância e ele vai dizer que a carta é falsa. Além disso, provavelmente virá aqui e lhe dará uma boa surra pelo favor que você fez a ele. Recorro à lei, disse Albert desesperado. William riu com desprezo. Você acha que um jardineiro pode desafiar um membro da aristocracia e ganhar? Despachariam você direto para Botany Bay. Agora fora daqui, saia da casa do portão antes da manhã de sexta-feira. E terá um atestado de conduta. Se ainda estiver por lá, vou expulsá-lo de mãos vazias. A mão de Anne se entrelaçou com a de William, enquanto observavam Albert se esgueirar pela lateral da casa. Será que ele vai embora? Sussurrou ela. Acho que sim, respondeu William. Sentia-se bem consigo mesmo, pois protegera Anne, Rufus e Briargate. Ele não tem escolha. Mesmo que siga para a cervejaria e conte algumas histórias, ninguém vai acreditar. Agora temos que entrar antes que você se resfrie. Acho que vamos tomar uma taça de sherries para comemorar. Naquela noite, à luz bruxuleante de uma vela, Albert sentou-se à mesa na casa do portão, com uma grande quantidade de dinheiro diante de si. Enquanto o separava em pilhas, dava longos tragos numa garrafa de rum. Normalmente, contar seu dinheiro lhe dava um prazer imenso, pois ele gostara muito de sangrar William durante todos aqueles anos. Mas naquela noite estava com muita raiva para se concentrar. Pensara que moraria ali pelo resto da vida, que tinha William e Anne na palma da mão. A longo prazo, seu plano era esperar até que fossem obrigados a vender Briargate, e ele estaria pronto para comprar a propriedade. Não tinha previsto que aqueles dois pusessem as garras de fora. Tinha dinheiro mais que suficiente para ir a qualquer lugar. Tinha saúde, força e uma cabeça boa para fazer qualquer coisa que escolhesse, mas era o jardim de Briargate que ele queria. Ele o criara. Cada árvore, arbusto e flor. Trabalhou duro ali durante 16 anos, cuidou, sonhou e planejou. E agora o estavam tirando dele. Sempre se achou firme como um carvalho, que nada podia impressioná-lo ou desanimá-lo. Quando o fraco, patético William apareceu de manhã no telheiro da lenha, seu primeiro pensamento tinha sido que o homem o desejava novamente, mesmo estando de cara fechada. Quando lhe disse para arrumar as malas e ir embora, Albert teve vontade de rir. William já dissera isso antes, mas sempre recuava depois de um breve lembrete da situação.
Teria apostado todo o seu dinheiro que William nunca contaria à esposa o que ele era. No entanto, ele contara e ela revelou seu caso com o capitão. Os dois ficaram ali juntos, presunçosos que só eles. E o golpe final foi aquela observação de William. Você acha que um jardineiro pode desafiar um membro da aristocracia e ganhar? E isso o deixou louco de raiva. Não gostava que lhe lembrassem que era um simples trabalhador. Quando era pequeno, odiava suas roupas ásperas. Odiava ter que andar descalço e tudo o que tinha a ver com ter nascido em uma família pobre. Sua mãe costumava desdenhar dele, dizendo que o filho deveria morar num palácio. Com 10 anos mandaram-no para Hever Castle para trabalhar nos jardins. Daí, há alguns meses, chamou a atenção do cavalariço-chefe e noite após noite teve que se submeter ao homem, que o usava como mulher. Tinha 14 anos quando o cavalariço morreu de repente de ataque cardíaco. E Albert não poderia ter ficado mais feliz. Não se interessava pelas meninas, mas pensou que com o tempo conheceria a moça certa e esqueceria aqueles atos que o envergonharam tanto. Aos 16 anos tinha 1,82 m de altura, a pele morena e corada, cabelos pretos cacheados e ardentes olhos escuros. E não eram apenas as criadas que o olhavam com desejo, mas muitas das senhoras importantes que visitavam Hever também. Albert descobriu, porém, que não podia corresponder de nenhuma forma ao interesse delas. Não era timidez, simplesmente não lhe agradavam. No entanto, certos homens faziam seu coração acelerar. Era como se o cavalariço tivesse lançado uma maldição, e com raiva jurou que nunca mais deixaria que outro homem o usasse de novo. No futuro, ele os usaria e os faria pagarem por isso. Felizmente, muitos homens distintos visitavam Hever, e alguns preferiam rapazes a moças, e Albert descobriu que conseguia reconhecê-los imediatamente. Permaneceu em Hever até os 21 anos. Nos intervalos dos encontros com a sucessão de amantes que lhe davam dinheiro e presentes caros, ficava feliz trabalhando nos jardins. Nunca pensou naquilo como um trabalho subalterno. Para ele, um belo jardim era um templo. Em seu tempo livre, aprendeu tudo o que podia com os velhos jardineiros experientes e lendo livros sobre plantas. Sua visão para o futuro era projetar e construir um jardim a partir do zero. Imaginava um lago, bosques, canteiros de flores, gramados imensos, fontes de pedra e caramanchões. Entretanto, o homem rico que forneceria a terra para tal projeto o iludiu. E quando os rumores sobre suas façanhas sexuais começaram a circular pela propriedade, Albert se viu banido para os jardins do Palácio do Bispo em Wells. Não gostava de recordar as humilhações por que passou lá, vendo homens devotos que sabia terem as mesmas tendências rezarem por ele. Trabalhando até a exaustão, pressionado por sádicos e sendo ignorado pelo resto. Então, numa noite, na cervejaria, conheceu William. A cervejaria era muito frequentada por lavradores. Os ricos preferiam a taberna da estalagem na rua principal. William se destacava como um garanhão de puro sangue em um campo cheio de jumentos, pois usava uma casaca de equitação xadrez azul, que se ajustava ao seu corpo esbelto como uma luva, e seus cachos cor de milho eram desgrenhados e brilhantes. Estava bebendo com um homem mais velho que parecia ser um fazendeiro, mas seus olhos fixaram nos de Albert, do outro lado do bar lotado,
e de repente era como se fossem as únicas pessoas ali. Não foi difícil descobrir quem ele era, onde morava, nem estar do lado de fora da taberna, quando William finalmente saiu muito bêbado. Albert estava lá para segurar seu cavalo e ajudá-lo a montar. Perguntou se ele precisava de um jardineiro, e William o convidou para ir a Briargate no dia seguinte. Albert sabia que estava correndo um grande risco ao deixar o palácio do bispo, assim que acordou. Sir William talvez não se lembrasse de ter pedido que ele fosse. Podia nem precisar de um jardineiro, ainda por cima um sem atestado de conduta. Mas Albert pensou apenas na boca larga e sensual do homem, nos olhos azuis como miosotes e nas nádegas firmes e pequenas, enquanto percorria os quase 27 quilômetros até a casa dele. Quando passou a primeira curva do caminho de entrada, depois da casa do portão e viu Briargate, Albert teve a impressão de ter entrado em seu sonho. A disposição da casa era perfeita. Alguém já havia plantado muitas árvores lindas, mas ele poderia tornar tudo muito mais bonito. Aquele era o lugar que vinha procurando. A sorte, ou o destino, sorriu para ele naquele dia. William estava em casa e não só se lembrou de Albert, como ficou encantado em vê-lo de novo, pois precisava mesmo de um jardineiro. Ao anoitecer, Albert estava deitado em uma cama confortável acima das estrebarias. Era o jardineiro principal de Briargate, com apenas 25 anos, e Willie, seu ajudante, que era um tolo, faria exatamente o que ele mandasse. Não foi difícil fazer com que William se apaixonasse por ele. Era um homem tão cheio de culpa que só precisava ser gentil e compreensivo. Gostava de trabalhar com Albert no jardim, e o árduo trabalho físico de cavar e limpar o terreno deu-lhe uma nova motivação. Albert deixou William tomar a iniciativa, representando o papel de rapaz inocente que aos poucos se apaixona por seu patrão. Mas o que Albert amava de verdade eram as terras de Briargate. Para ele, William tinha a mesma importância de um cão, cuja companhia ele gostava. Ficava feliz de brincar com ele e demonstrava-lhe todo o afeto de que era capaz, mas Albert via a si mesmo como o dono. A única vez que William inverteu as posições foi quando insistiu que Albert se casasse com Nell. Entendia porque William achava isso necessário, mas ele nunca compreendeu quanto Albert detestava as mulheres. William não compartilhava essa aversão. Gostava da companhia delas e o jovem Rufus era a evidência de que, se necessário, podia dormir com elas. O plano de William era que Albert deveria imitá-lo, engravidar Nell 1 ou 2 vezes, e então ninguém poderia apontar um dedo acusador para o patrão. Desde a primeira vez que Albert viu a família Renton toda reunida, percebeu que nunca poderia levar aquele plano adiante. Eles eram camponeses típicos, homens fortes e viris e mulheres simples e práticas, feitas para a maternidade. Junto desses homens sentia-se desajustado e, mesmo conhecendo pouco sobre mulheres, imaginou que uma Renton seria igual a uma cadela no cio. A cerimônia e a festa de casamento que se seguiu foram torturantes. Sua própria família mostrou-se fria e melancólica. Sua mãe, sendo uma mulher maldosa e cheia de rancor, que sempre desdenhou manifestações de ternura ou afeto. Em compensação, os Rentons se abraçavam e se beijavam, dançavam e cantavam,
e Albert sentiu-se como um peixe fora d'água. Estremecia ao ouvir as muitas insinuações sobre o bebê que esperavam que chegasse em breve. Faltou pouco para ele fugir. Então, para não enfrentar o que sabia que deveria vir em seguida. Tinha consciência de ter feito tudo errado na noite de núpcias. Talvez devesse ter perguntado a William como ele conseguira. Poderia apostar que William não chamou Anne de prostituta por querê-lo e a afastou, como fez com Nell. Mas o casamento era para sempre, e sendo meros criados, não tinham o luxo de quartos separados. Compartilhar uma cama com Nell revirava-lhe o estômago. O corpo macio dela pressionado contra o dele, o cheiro feminino repugnante e aquela necessidade desesperada emanando em ondas. A censura em seus olhos e suas lágrimas silenciosas eram insuportáveis e o deixavam louco de ódio. Sabia que Nell era uma boa pessoa, mas isso apenas piorava a situação. E ele tinha que azucriná-la constantemente para justificar toda a raiva que sentia. Então, Hope veio morar com eles. E toda vez que encarava seu rosto bonito e inocente, sentia-se ameaçado. Ela não era como Nell, era inteligente, impetuosa, corajosa e capaz de descobrir por conta própria que ele não era um homem de verdade. Seu primeiro pensamento foi matá-la no dia em que ela o flagrou com Sir William. Poderia ter torcido seu pescoço como o de uma galinha e depois a enterrado no bosque sem escrúpulo algum, mas viu a carta e encontrou uma maneira melhor de se livrar dela. Queria que ela passasse pela humilhação e pelo isolamento que ele sentira na mesma idade. E sem dinheiro nem atestado de conduta, havia apenas um caminho aberto para ela. Como bônus, ele guardaria a carta do capitão, uma pequena garantia para o futuro. Funcionou ainda melhor do que ele esperava. Ele se livrou da menina e de Nell. Por fim, tinha a casa do portão só para si. Não se preocupou nem um pouco quando William quis terminar o caso entre eles. Já estava mesmo farto das bebedeiras e da dependência do outro. Já estava se tornando um peso. Durante 6 anos viveu a vida que sempre sonhou. Acompanhou com grande prazer a decadência dos patrões de vida da mansão e Anne e William se agarrando um ao outro como náufragos, enquanto seus amigos, vizinhos e criados os abandonavam. A boa aparência deles estava desaparecendo e era apenas uma questão de tempo para o dinheiro acabar. Enquanto isso, Albert mantivera o jardim no auge da perfeição, sabendo que toda a propriedade seria dele um dia. Agora, seus planos tinham ido por água abaixo. Apanhou a garrafa de rum na mesa e deu um longo trago. Não vou embora, murmurou. É tudo meu. Eu trabalhei por isso. Levantando-se, cambaleou embriagado pela cozinha. Abriu a porta e ergueu os olhos para a casa dos Herveys. Só avistava sua forma escura, pois a luz estava escondida atrás de uma nuvem, e não havia luzes em nenhuma janela. Houve um tempo em que todas as luzes ficavam acesas, bem como havia cavalos nas colcheiras, vinho nas adegas e dezenas de criados circulando. Agora, somente William e Anne moravam lá, com o velho Baines, mancando pela casa e tentando fingir que a dirigia. A senhora Crabbe e a filha, que ajudavam durante o dia, estariam de volta à sua choça no vilarejo. Tinha passado tantas noites no verão e no inverno,
olhando para a casa e sonhando com o dia em que seria dele. Nunca havia cogitado que os dois poderiam deixar de ser as pessoas fracas, amedrontadas e cheias de culpa que ele conhecia tão bem. Não antes que seu dinheiro tivesse se esgotado e eles fossem forçados a vender a propriedade. Mas não os reconhecera hoje. Estavam orgulhosos, confiantes e determinados e tinham respostas para tudo. Não imaginava o que lhes teria dado essa súbita força, porém, tinha certeza de que estavam falando sério. Prefiro queimar este lugar inteiro a ver vocês dois me derrotarem, murmurou tomando outro gole de rum. A nuvem que obscurecia a lua se foi, e de repente Briargate ficou toda iluminada. Dava para ver até o branco fantasmagórico das estátuas de mármore em seus canteiros de rosas, e isso o provocou ainda mais. Apesar da mente confusa por causa da bebida, a ideia de um incêndio lhe parecia cada vez mais tentadora. A propriedade perderia o valor sem a casa. O desgraçado do Sr. Rufus estaria ocupado demais, bancando o Lorde com seus amigos ricaços de Oxford para querer reconstruí-la. Mas teria valor para ele, Albert, já que o terreno ficaria ainda mais barato. Ninguém desconfiaria dele. Pensariam que o incêndio fora causado apenas por um carvão aceso, que caíra de uma lareira, e ele ia garantir sua presença na casa, fazendo de tudo para apagar o fogo quando as pessoas nas fazendas vizinhas vissem as chamas e viessem correndo para ajudar. O estúdio! Alguns livros e jornais deixados em cima do tapete da lareira logo fariam o fogo se alastrar. Com a porta do estúdio aberta, as labaredas alcançariam o corredor e subiriam as escadas num instante. Eles ficariam encurralados. Claro que o velho Baines também estaria lá, mas agora estava tão frágil que não seria mais útil para ninguém. Poucos minutos depois, Albert atravessava o campo por fora das grades do caminho, pois não queria que William ou Anne fossem despertados por ruídos do cascalho. Já planejara tudo. Havia uma chave extra para a porta da cozinha, mantida sob uma caixa no quintal. No passado, Baines ou um dos outros criados sempre trancava a porta por dentro durante a noite. Mas no último ano, Albert vira a Sra. Crabbe tirar uma chave dali de manhã para destrancá-la. Ele iria por ali, atearia o fogo e depois trancaria de novo a porta dos fundos e voltaria para a casa do portão. Poderia assistir ao incêndio de lá e só correr para tentar apagá-lo quando realmente tivesse se alastrado bastante. O vento está bem forte esta noite, disse em voz alta, alegre, levantando a gola do casaco. Vai ajudar a espalhar o fogo.